E, portanto, o que eu acho que devia ter acontecido já, porque se essas pessoas fossem realmente sportinguistas, e eu já disse isso também, houve duas manifestações que juntaram cerca de 6 mil pessoas, depois de 2 jogos de futebol, a última dos quais em março. Eu acho que, na altura, o atual presidente, se fosse realmente um sportinguista de verdade, o que ele devia ter feito é, se sentia condições para continuar, dizia assim, bem, eu quero ser legitimado. Eu próprio vou contactar o Presidente da Assembleia Geral e vou marcar uma Assembleia Geral para pôr à consideração dos sócios e nem preciso ter 75, basta-me 50 para continuar, mas quer ser legitimado. Mas não. O que ele fez basicamente foi a postura normal, que é a postura do autismo, e ignorar completamente tudo o que se passou nestas manifestações e volto a frisar, nessa altura eu até podia não se demitir, até podia dizer, bem, estão aqui 6 mil, mas eu tenho mais X mil apoiantes do que os 6 mil que estão aqui. Mas então convocasse essa Assembleia Geral. Não o quis fazer e deixou isto chegar a uma situação que os sócios disseram na última Assembleia Geral, nas condições que foram, 3 em cada 4 sócios do Sporting, e aqui estamos a falar provavelmente da Assembleia Geral ordinária, comum, mais participada da história do clube, 3 mil e tal pessoas disseram, em relação aos 2 pontos, e foi claramente uma mensagem política, de descontentamento, foi uma mensagem política, de descontentamento face a isto. E voltamos ao mesmo. Ignorou completamente as ilações políticas que tinham que ser tiradas dessa Assembleia Geral. Novamente. E, inclusive, até fez outra coisa, que também é grave. Ou seja, o relatório de contas foi chumbado. Como todos sabemos, o relatório de contas tinha situações que têm a ver da relação própria que existe entre o clube e a SAD. Alguns dias depois realizou-se a Assembleia da SAD. Realizou a Assembleia da SAD e, obviamente, que a Assembleia não podia ser adiada por razões óbvias, porque já estava marcada e porque é assim que está consensualizado e regulamentado até do ponto de vista jurídico. Mas nessa Assembleia tinham ficado muito bem a esta direção, se realmente fossem pessoas de caráter, no ponto, relativamente ao relatório de contas e relativamente à aprovação do relatório de contas da SAD, até porque lá estão a representar o Sporting, e tomando em consideração que houve uma rejeição do relatório de contas do clube, absterem-se, no mínimo. Eu já não estou a dizer votar em contra. Também isso também seria, pronto, foram eles que elaboraram o documento, eu percebo que não tivessem que votar contra. Mas deixar à consideração dos acionistas e dizer assim, e explicar aos acionistas, nós tivemos uma Assembleia do clube em que o clube recusou este relatório de contas. Nós não nos sentimos bem estar a votar a favor disto, diretamente. Portanto, pomos à consideração dos acionistas. Mas não! Sem qualquer tipo de pudor, vieram votar ignorando completamente a vontade dos sócios na Assembleia Geral, na última Assembleia Geral, votaram a favor do relatório de contas, sem qualquer tipo de problema. E depois também no ponto da questão da apreciação geral da sociedade, também decidiram em causa própria, a mesma situação. Portanto, esta situação, porque há um ponto que é o terceiro ponto, que é obrigatório também na SAD, que é um ponto que é a apreciação geral do mandato dos órgãos sociais da SAD. Isso é obrigatório, haver esse ponto nas Assembleias Gerais, e eles votaram também a favor disso, também sem qualquer tipo de pudor, portanto, serem juízes em própria causa.